Situações de calor extremo afetam de forma muito negativa a produção leiteira e os pecuaristas precisam estar sempre atentos ao conforto térmico dos animais. Uma pesquisa da Embrapa Gado de Leite, em parceria com o Programa de Melhoramento Genético da raça Girolando, quer ajudar a desenvolver um rebanho mais resistente às altas temperaturas, coisa que a gente está sempre prevendo que vai acontecer. Tema para o nosso quadro Raio-X da Pecuária de hoje, que eu vou conversar com o pesquisador da Embrapa, o Marcos Vinícius Silva, sobre esse assunto tão interessante. Boa tarde, viu, Marcos? Obrigada pela sua participação. Boa tarde, muito obrigado a vocês pelo interesse no trabalho da Embrapa. Sempre temos, Marcos. Me fala uma coisa, é possível então estimar o prejuízo que a pecuária leiteira do Brasil ela enfrenta devido às altas temperaturas? A gente acabou de vir da meteorologia, cada vez mais enfrentando invernos mais quentes do que o normal, batendo recordes de temperatura, mês após mês, até ano, viemos do 2023 mais quente da história. Então, é sim uma necessidade se adaptar a essas mudanças, não é verdade? Sem dúvida. Nesse trabalho que foi conduzido até o final do ano passado, nós estimamos uma perda em torno de 1.500 quilos de leite numa lactação de uma vaca, ou seja, aproximadamente 25%. E é uma perda muito grande quando você simplesmente reporta essa perda ao calor. Ou seja, se as vacas estivessem simplesmente num melhor ambiente, em conforto térmico, o criador, o produtor, teria um ganho por lactação, né, de mais 1.500 quilos de leite. Então, realmente, o estresse numa vaca de leite é algo que se tem que ter um cuidado e tentar minimizá-lo ao máximo. Agora, quais são os principais indicativos, né, que a vaca está passando por esse estresse térmico e quais as principais complicações na produção? Você já falou que tem uma diminuição também do leite, né, da produção de leite. Tem alguma outra coisa também que sinalize isso para a gente? Sim, a vaca ela começa a ofegar, aumenta a frequência dos batimentos cardíacos, ela começa a salivar, né, de uma maneira muito intensa, ela evita, né, a alimentação exatamente porque há um aumento do calor interno pela digestão. Então, todos esses comportamentos mostram que a vaca ela está em desconforto térmico, né? E em algumas situações extremas, esse alto calor ele pode inclusive matar o animal. Além disso, das perdas econômicas pela redução na produção, existem outras perdas, principalmente na questão reprodutiva. Então, as vacas sob estresse, elas aumentam o intervalo de partos, elas reduzem o seu potencial reprodutivo e fazem com que você tenha um alongamento desse período de serviço ou mesmo do intervalo de partos, o que para o produtor também é prejuízo. Tá certo. E existem raças, Marcos, que são mais tolerantes aos efeitos extremos aí do clima? Como é que a Embrapa mede a classificação desses animais em relação ao calor? Bom, na verdade, existe uma diferença básica entre as raças taurinas, como a holandesa e a Jersey, em relação às raças zebuínas, como, por exemplo, o Gir, e as raças sintéticas, como o girolando. Quanto maior a composição racial voltada ou próxima do zebu, mais resistente é o animal a essa questão da alta temperatura e altas umidades. Quando o animal ele é mais uma composição racial mais próxima dos taurinos, como do holandês e do Jersey, ou mesmo pardo suíço, a tendência natural é que esse animal seja mais suscetível ao calor. O que nós procuramos fazer nesse trabalho foi mensurar os limites, né, tanto de temperatura e umidade, para o qual o animal passa, então, a ter o desconforto térmico. Então, nós medimos isso no holandês, depois medimos as várias composições raciais que compõem o gidolando, como meio-sangue, 3/4 e 7/8, e o que nós observamos foi exatamente isso. À medida que você aumenta a fração de sangue taurino, você aumenta o desconforto térmico com a elevação da temperatura e da umidade. E calculados, então, esses limites, né, a partir desse estudo, então é possível avaliar outras ferramentas que também são importantes no auxílio da redução do desconforto térmico dos animais. Também é possível agir de outras maneiras. Exato. Sabendo desse limite, né, você pode tentar mitigar
essa questão do estresse térmico por meio, né, por exemplo, de melhorias nas instalações, oferecendo água em quantidade de melhor qualidade para os animais, sombreamento nas pastagens. Então, com isso, a gente consegue minimizar, né, paralelamente ao uso de touros que têm uma robustez maior para enfrentar essa questão climática. Então, a gente pode trabalhar tanto na parte genética, escolhendo touros cujas filhas serão mais resistentes ao estresse térmico e também, paralelamente, tentar minimizar essa redução de fertilidade, de produção pelo calor, com base na melhoria do ambiente. Olha, quero agradecer muito aqui sua participação no Mercado e Companhia, muito interessante aqui esse estudo que a gente está divulgando para a nossa audiência. Até uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar mais do assunto. Obrigada. Obrigado a você e obrigado pelo interesse do trabalho na Embrapa.